Bom, é na legitimação passiva que nós temos as nuances aí mais interessantes sobre o tema. Em princípio, legitimado para figurar no polo passivo da ação possessória é o autor da ameaça, da turbação ou do esbulho. Aquele que atentou ou consumou lesão à posse da vítima é quem vai figurar naturalmente como réu na ação possessória. Disso, no entanto, derivam algumas particularidades que precisam ser um pouco melhor examinadas. Por exemplo, se o autor da lesão à posse, isso no caso de esbulho da lesão mais grave, antes de ser demandado, transferir a coisa para um terceiro. Então, aquele exemplo lá da praia, da casa de praia, alguém invade a minha casa de praia, passa a se comportar como dono em relação ao bem e, após algum tempo, transfere os direitos possessórios para um terceiro. Pergunta: é possível eu, vítima da lesão à posse, vítima do esbulho, intentar ação contra o terceiro, que não foi o autor da lesão, mas obteve a coisa, a posse da coisa atual do autor da ofensa? E aí nós temos que recorrer ao artigo 1212 do Código Civil. Vejam o que diz o legislador no 1212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho ou a de indenização contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. Da leitura desse artigo 1212, nós extraímos que apenas o terceiro de má-fé pode ser réu numa ação possessória. Se o terceiro que obteve a coisa do autor da lesão estava de boa fé no momento da aquisição, ele não poderá ser réu de ação possessória. O que nos leva à seguinte afirmação: não cabe ação possessória contra terceiro de boa fé. Isso pode causar alguma estranheza. Se estivéssemos em aula presencial, certamente eu notaria caras de espanto surgindo em sala de aula. Mas como assim? A vítima, alvo do ilícito praticado pelo esbulhador, não vai poder retomar aquilo que é seu se o esbulhador tiver sido mais esperto e haver cedido a coisa, transferido a posse da coisa a um terceiro que não sabia da origem do bem? Sim, é isso mesmo. Vejam, aqui o legislador foi obrigado a fazer uma escolha. Não é justo penalizar a vítima da lesão, assim como não parece justo penalizar
aquele que adquiriu a coisa do esbulhador, não imaginando que ela pudesse ter uma origem ilícita, desconhecendo completamente a existência de um vício ou obstáculo à sua aquisição. Notem, nesse conflito, a solução, seja qual fosse ela, seria injusta. Poderia-se escolher beneficiar a vítima da lesão e transferir o prejuízo todo para o terceiro adquirente de boa-fé, que confiou na palavra do esbulhador. Ou poderia, como fez o legislador, optar por proteger o terceiro de boa-fé, que adquiriu a coisa não imaginando que pudesse estar cometendo um ato ilícito, imputando todo o prejuízo à vítima do esbulho. O autor optou por essa segunda alternativa, proteger o terceiro de boa-fé. Mas por que optou por essa segunda alternativa? Que razão levou o legislador a proteger o terceiro de boa-fé e não a vítima da lesão? A escolha política feita pelo legislador baseou-se no fato de que provavelmente a vítima que ao ajuizar a ação escolheu alguém que não foi o autor do esbulho como réu, porque se alguém está efetivamente em poder da coisa atualmente, pode ter demorado a invocar a proteção do Estado. Notem, se a vítima demorou a exigir proteção judicial do seu direito, a ponto da coisa já estar em mãos de um terceiro que não foi o autor da prática do ilícito, é porque já decorreu algum tempo, e isso provavelmente indica uma certa desídia, um certo relaxamento do autor com o bem que anteriormente estava sob seu poder. Parte-se da ideia de que o autor, nesse caso, poderia ter agido antes. A conduta de dono exige mais vigor, né? Uma ação mais imediata, mais rápida, né? Então, entre proteger o terceiro de boa-fé, que habitualmente está em poder do bem e vem se comportando com ele, em relação a ele como dono, e aquele que foi vítima da lesão, mas demorou um certo tempo a agir, permitindo com que a coisa fosse transferida a um terceiro, demonstrando com isso uma certa desídia, um certo relaxamento no cuidado, ela preferiu imputar o prejuízo a esse mais desidioso. Tá? Agora, mais do que tudo, foi uma escolha política. Alguém teria que ficar com o prejuízo. Escolheu-se a vítima da lesão, quando a coisa já estiver com um terceiro de boa-fé. Agora, não esqueçam de um detalhe importantíssimo. Se a vítima da lesão à posse também era proprietária da coisa, ou seja, ela perdeu a posse, mas conservou a condição de proprietária.
e esse bem já estiver em poder de um terceiro, a vítima, proprietário, possuidor, perde a possibilidade de ajuizar a ação possessória, mas evidentemente que conserva a proteção pela via petitória. Ou seja, ele perde a possibilidade de exigir proteção do Poder Judiciário com base no ius possessionis. Mas se ele, além do ius possessionis, também tem o de ius possidendi, porque ele é dono da coisa, ele tem um direito real sobre o bem, ele pode manejar a ação petitória fundada no ius possidendi para conseguir obter a coisa de volta desse terceiro, mesmo estando o terceiro de boa-fé. Então, notem esse detalhe, porque ele é importantíssimo, né? O proprietário / possuidor vítima de esbulho, estando a coisa com terceiro de boa-fé, perde a via possessória, mas conserva a via petitória. Então ele não fica completamente desprotegido. Agora, se a vítima da lesão era apenas possuidora e a coisa atualmente está com terceiro de boa-fé, infelizmente, a via possessória se tornará inviável e só lhe restará tentar obter uma indenização do responsável efetivo pela prática do ato ilícito, do esbulho. Espero que tenha ficado claro. Agora, só um detalhezinho do ponto de vista processual, para a gente arrematar essa questão. Se a boa-fé do terceiro, réu da ação possessória, ficar evidenciada de plano, tão logo ele apresente a contestação, o juiz de imediato poderá extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita pelo autor para a tutela do seu direito. O juiz invocará o artigo 1212 do Código Civil e reconhecerá que não é cabível a ação possessória contra o terceiro que adquiriu a coisa de boa-fé. Mas para isso é necessário que a boa-fé esteja muito evidenciada já a partir dos documentos anexados à inicial. E se o juiz extingue a possessória sem resolução do mérito, nesses casos, se eventualmente havia concedido uma liminar em favor do autor, vai cassar essa liminar e vai devolver a coisa para o terceiro de boa-fé. Agora, se a boa-fé do réu, terceiro adquirente, embora alegada em contestação, não esteja suficientemente caracterizada naquele momento processual, o juiz terá que abrir instrução para a colheita de mais provas e, eventualmente, restando ao final do processo caracterizada a boa-fé do réu, a solução, o desate, será de improcedência e não de extinção sem julgamento do mérito. Tá? Então, tem que se atentar para esse detalhe processual. Reconhecida logo de cara a boa-fé do terceiro adquirente, réu da ação, extinção da ação sem resolução do mérito, inadequação do remédio processual utilizado. Também até pode se constar também legitimidade de parte. O terceiro de boa-fé é parte legítima para figurar no polo passivo da ação possessória. Não sendo possível o reconhecimento de plano da boa-fé, abrir instrução, ela sendo reconhecida no final, julgamento de improcedência. Ok? Ainda tem mais, o último vídeo.